Então, nos transistores, basicamente, existem dois tipos de transistores. Eles internamente estão compostos por dois diodes. A gente já viu um pouco dos diodes, principalmente do diode emissor de luz. Mas, como existem dois tipos de transistores, a gente vai ver ele, que é a representação esquemática na eletrônica, e essas dois que a gente tem aqui. O primeiro deles, a gente está vendo que tem 3 pinos, né, que se chama emissor. O emissor será aquele que tem a Z, né? Tem a base, que está aqui do lado, né? E o outro que não tem a Z vai ser chamado como coletor. Esse aqui que tem a Z, tipo entrando para a base, a gente vai conhecer como PNP, né? Ou seja, que o emissor vai ser P, que indica positivo, a base será negativo e o coletor será positivo. Beleza, gente? Mas adicionalmente nós teremos um segundo transistor que novamente tem os mesmos pinos, emissor, base, coletor, só que no caso agora o emissor, a setinha está apontando para fora, né? Aqui no caso então esse transistor a gente vai conhecer como NPN, ou seja que o coletor será negativo, a base será positiva e o emissor será negativo. Uma das formas de se lembrarem de qual dos dois transistores estão sendo usados é simplesmente se nós vemos que a setinha está entrando, então a gente vai saber que ela é um PNP, ou simplesmente porque a gente daria uma relação assim como que a Z está penetrando. Então PNP, né? Penetrando. E no caso em que a setinha está saindo, então a gente vai se lembrar que NPN, simplesmente a gente vai falar que não penetrando, não está penetrando, né? Assim, uma forma rápida de se lembrarem de se um transistor é PNP ou NPN. Então, gente, esses carinhas aqui, a gente já vai ver como é que eles são utilizados. Basicamente, a sua uso mais comum é utilizar eles como chaves, né? No caso agora, uma chave eletrônica, ou também utilizados na amplificação. No nosso curso aqui, a gente vai utilizar ele basicamente como chave. A representação física do transistor é essa que vamos ver aqui, essa é a mais típica, que é o transistor menorzinho, onde ele pode ser bem seja PNP ou NPN, de acordo com as referências do transistor que a gente vai comprar na loja, né? E basicamente quando ele vem nesse tipo, a gente geralmente ele tem uma cara aqui que é plana e tem uma meia luna, né? Então, olhando para frente, a parte da frente é a parte plana, beleza? Então, como ele tem 3 pinos, um pino será o emissor, né? O pino, por exemplo, no caso, o pino do meio aqui será a base e o pino do lado será o coletor. Mas nem sempre está nessa ordem, então às vezes é muito importante, ou sempre é muito importante, dar uma procurada na internet sobre a referência. A referência do transistor vai estar sempre escrita aqui na parte plana. E aí a gente procura aquela referência, como a gente está vendo aqui, a parte plana sempre tem uma referência. Então, por exemplo, vocês procuram na internet o BD244B, e aí ele vai te mostrar qual dos pinos é o emissor, coletor e qual é a base, né? Como a gente está vendo aqui também rapidamente, o transistor ele vem nessa representação, mas também pode vir nessa representação que estamos vendo aqui. Aqui simplesmente está mais básica, né? Mas também pode vir nessas outras que realmente ele vai aumentando de tamanho e vai incorporando componentes metálicos. Por exemplo, ele aqui já tem os componentes metálicos, como no caso de aqui, que é o maiorzinho. É porque esses maiores basicamente são utilizados para amplificação ou para fazer chaveamentos de equipos muito grandes. Então eles começam a aquecer e aí eles têm parte metálica simplesmente para poder ajudar na refrigeração do componente eletrônico. Mas todos vão cumprir com a condição dos transistores, beleza, gente? Então aqui no nosso curso basicamente nós vamos utilizar nosso transistor. Aqui eu peguei o exemplo de um NPN, que é o mais comum que a gente pega, mas pode ser também um PNP sem problemas.
Então aqui no NPN, como a gente tem a base, né? Então, como ele é negativo, positivo, negativo, quer dizer que a base é positiva. Isso que quer dizer? Se eu mando um sinal positivo com o meu Arduino na base, então ele vai se comportar como um interruptor, como se ele fosse uma chave. E aí ele vai fechar a chave e simplesmente o que está passando por VCC, que é os 5 volts, vai passar pela carga. Qualquer coisa, por exemplo, a carga aqui está sendo representada como um resistor, mas essa carga pode ser qualquer coisa, pode ser um motor, pode ser, no nosso caso, vai ser o display 7 segmentos, aqui simplesmente está representado como uma carga geral, mas no nosso exemplo que estamos fazendo, essa carga será o nosso display de 7 segmentos. Aí então, mandando um positivo na base, ele vai fechar tipo a chave e vai fazer, por exemplo, que o nosso display de 7 segmentos vai diretamente levar o cátodo na terra, beleza? E se a gente não mandar nada na base, mandar negativo ou zero lógico, então é como se nós tivéssemos uma chave em aberto, né? Se a chave está em aberto, então simplesmente o circuito está aberto e não pode mandar nada para a carga, né? No nosso caso será o nosso display de 7 segmentos e ele está aberto, então basicamente como o comum do display não está chegando na terra, esse display ficará desligado. Esse então será sempre o funcionamento que nós utilizaremos para os transistores. Usaremos eles sempre como chaves ou interruptores, beleza, gente? Então aqui temos o esquema. Para os dois tipos de transistores, vocês podem utilizar qualquer dos dois. Aqui tem então o NPN, não penetra, que basicamente será o que mais utilizaremos. Então, simplesmente, como eu já falei, no meio a base. Então, temos que mandar um positivo na base. Aí ele funciona como um interruptor, manda a carga aqui, os positivos, mais 5 volts, manda aquela carga para a terra, né? Está chaveando esse sinal aqui para a terra. Mas se vocês quiserem, também podem utilizar o PNP, o penetra, né? Que a gente está vendo que penetra, que a seta está penetrando para a base. Mas aqui, simplesmente, a carga tem que ser conectada novamente aqui no coletor. Sempre a carga está sendo ligada no coletor. Só que no caso aqui, a carga vai diretamente a positivo. E no PNP, a carga está no coletor, mas ela está ligada diretamente à terra, beleza? Então no PNP, que é penetra, a gente está vendo que aqui a base é negativa, então nós teremos que mandar um sinal negativo, no caso 0 volts, e assim ele vai chavear aqui o nosso transistor para fechar o circuito para a nossa carga, para fazer o chaveamento.